Fala que as cordiais saudações de paz sejam cumpridas entre mim e ti, fraternalmente dizendo amém. Hoje eu queria só atualizar um pouquinho os vídeos, atualizar um pouco algumas coisas, né, de conteúdo, que faz tempo que eu não posto nada. Eu queria falar brevemente sobre algumas curiosidades de coisas que a gente entendeu mal e coisas que eu já falei aqui. Uma das coisas que eu queria já ser logo direto principal, meu filho tá aqui. Meu filho tá brincando pra lá e pra cá, do jeito que vê o mundo. Quase do jeito que não. Vamos embora, vem cá. Eu saúdo vocês, bem-vindo ao canal Caminho, um canal que zela a primazia cristã, as ciências fundamentais do cristianismo. E a gente discute sempre um pouco sobre teologia, curiosidade e opinião religiosa. Então é um canal que está a mercê dessas coisas. As teologias fundamentais, datadas do primeiro século e antes do primeiro século, até final do primeiro século antes de Cristo. Então, enfim. Aí hoje eu queria, para atualizar o número de vídeos que a gente não estava fazendo, eu queria falar um pouco sobre os vá pra lá, filho de Adão. Vá. Haja paciência. Você quer ter filho? Boa sorte. Vai treinar muito isso aqui, o juízo. Tá aqui ainda. Tá escutando eu conversando. Então, o primeiro ensinamento que eu queria falar, que a gente provavelmente entendeu errado, a maior parte de alguns deles está na bem-aventurança. Mas eu queria focar numa bem-aventurança específica. Eu já falei sobre a beatude dos pobres de espíritos, né? Mas eu quero falar dos puros de coração. No Salmo, se eu não me engano, não sei se é 11, 7, no Salmo 11, versículo 7, vai encontrar-se aquele exemplo lá, né? A gente vai ter, por exemplo, eu queria logo falar dos puros de coração, mas antes de falar do Salmo, eu queria ver, às vezes a gente, não, meu filho, fica aí, não apareça não. Sente. Ó, o cabelo tudo bagunçado. Aí, os salmos, fique meditando, orando. Isso. Aí a gente entende essa bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. A gente pensa que os puros de coração no sentido em que a gente tem até às vezes uma meia razão para conectar, ter corações puros como de criança, etc. Essas coisas, assim, um coração inocente e tal. E eu vou querer falar de outro ensinamento que a gente interpretou mal, que tá ligado mais ou menos com esse negócio de pureza também. Não, quietinho, pai. Se não for de novo, já falei mais 10 vezes. Eu pelo deixa eu falar mais 20. A pureza a gente associa nisso, né? Nem na simplicidade, a gente associa no sentido de integridade, não. É mais do que integridade, é realmente inocência, de não ter. Eu penso que nem uma criança, tem uma mentalidade de uma criança ou algo do tipo. E não é bem por aí. A pureza de coração no mundo hebraico, ela está muito ligada à natureza de integridade consciente. Integridade da consciência. A gente tem que lembrar que dentro da cultura semítica hebraica, o coração está associado à fonte da razão e da emoção ao mesmo tempo. Da racionalidade, dos planos, né? Por exemplo, fala muito na perspectiva hebraica de que Deus, um homem pode fazer planos em seu coração, mas Deus não, amém.
Deus sabe o que está por detrás do coração humano. E dentro, por incrível que pareça, também o coração é a nossa parte da psique, que a gente tem por psicologia, lado psicológico. Olha, vai lá pro quarto ficar com a mãe agora, vá. Eu não vou conseguir me concentrar contigo aqui não. Ligue lá quando terminar o chão. Está ao lado psique, então aquele nosso lado de dentro, que é fonte da nossa razão e emoção, onde planejamos, onde criamos expectativas. Essa é a ideia de natureza de coração. E geralmente ele está associado também à parte do nosso consciente interno, daquilo que nós somos dentro do nosso próprio ser. Davi, por exemplo, quando ele está observando muita culpa em si mesmo, ele se vê com o histórico manchado, não consegue dormir, não consegue fazer nada direito, aparece lá nos Salmos, né? Dai-me, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. Porque o coração dele está manchado pela culpa, o histórico dele, a integridade dele está manchada, a consciência que ele tem de si mesmo está manchada, está contaminada pela culpa e pela variedade, pela variação, né? Pelas avarias do mal que ele se submeteu e que ele provou. Então o coração dele está manchado com isso, com esse histórico interno, com essa falta de paz. E o espírito inabalável é um espírito que não penda nem para um lado nem para o outro, fica um espírito firme, reto, sólido. Então o coração realmente é um pesar de consciência. A gente tem que contrapontear com Jó, consciência da integridade ou da falta dela, né? A gente tem que lembrar de Jó também outrora, que na pureza de seu coração, ou seja, na consciência de sua integridade, na sua pureza de coração, ele diz: eu verei a Deus, no meio da sua afirmação, da sua indignação. E, por ironia ou não, Jó acaba de fato vendo a Deus. A gente vê que mais à frente da história de Jó, quando Deus aparece e se apresenta a Jó, é importante levantar esse assunto, ele se apresenta a Jó, como nunca se apresentou a homem nenhum. Jó diz: antes, Senhor, eu só te conhecia por ouvir falar, mas agora eu te conheço porque te vejo. Ora, Deus está no tornado, né? Ora, Deus está no meio de um tornado ali que não dá para se ver os aspectos físicos da divindade, né? Ele aparece no turbilhão. Então não é o Deus que ele vê, não no sentido do ver estético, simples. Mas esse ver, a gente vai falar um pouco mais dele daqui a pouco. E é bom lembrar sobre essa ideia: puros de coração verão a Deus. Davi quer pureza de coração quando ele não vê pureza no coração dele. A impureza do coração de Davi está mais associado à falta da sua integridade pelo seu histórico, pela consciência de que ele é vencido, né? Então ele não consegue lidar com a mancha da culpa, da avaria que fez o mal dentro de si. A consciência, a gente pode substituir bem a palavra coração para consciência do ser, e a palavra pureza para limpidez, para limpeza. Então, quem tem consciência limpa, quem trabalha para ter uma consciência limpa, trabalha para ter um coração puro na perspectiva hebraica. A consciência de Davi está manchada e ele pede um coração puro e purificado. E Jó, com um coração puro, pede para ver a Deus, na integridade da sua consciência. Vamos lembrar do contexto de Jó. A acusação estava rolando solta entre seus amigos íntimos, dizendo que ele havia pecado e que ele era digno daquele sofrimento. Jó diz: eu não pequei. Jó tem consciência sobre quem é. Já que o aspecto é falar sobre integridade consciente, ou consciência da integridade, ou da não integridade, isso significa ser puro de coração, sim ou não? Quero lembrar dos Salmos agora, que vai unir mais ou menos essas duas ciências apresentadas na situação de Davi e apresentada na situação de Jó, que é o Salmo 11, versículo 17, se eu não me engano, é o versículo 7, acho que é versículo 11, versículo 7, se eu não me engano, pode ser 4 e tal, por aí. Diz o seguinte, que aquele que é justo, aquele que é reto em caminho, aquele que é íntegro,
verá a face do Senhor. Ora, como é que se pode isso acontecer? Já que é proibido o homem ver a face de Deus sem morrer, se o homem vê a face do Senhor, ele padece, ele morre. A gente vê o Antigo Testamento nisso, né? Um que diz que viu a face do Senhor é Jacó. Fica temoroso disso. Mas Jacó estava com consciência limpa e íntegra, sabendo que ele estava se esforçando a cumprir o destino que Deus o prenunciara. Ele usurpou a bênção do irmão porque Deus prenunciara que ele deveria realmente ser a quem teria a bênção da primogenitura. Ele deveria ser a pessoa que deveria levar a bênção do pai. Ele fez por caminhos ilegítimos o esforço daquilo que ele tinha consciência de que era dele por direito. E por isso que ali ele estava cercado, e por isso ali ele obriga o anjo a ceder a bênção para ele. Ele está sendo perseguido, ele está cada vez em um buraco diferente, porque ele se esforçou a fazer acontecer aquilo que havia sido pronunciado ao ventre da mãe dele. Por mais que as ações de Jacó fossem imprudentes ou fossem pesadas, seja lá como você queira julgar, ele tinha a pureza de coração, a consciência limpa de que de alguma forma aquela ainda era a vontade de Deus, que dele sairia o povo bendito, em que o povo menor se submeteria a ele. E ali ele luta com o anjo se esforça, quer ver quais as limitações deles, e ele ganha lá e tal, e aquele lugar parece que se chama Peniel, se eu não me engano, Fanuel, não sei como é que se chama, em hebraico são diferentes, que é onde ele via a face do Senhor e tal. Ele ficou temoroso. Mas veja, ver a face de Deus, sei que ele é um elemento direto, mas o jogo em hebraico para se ver a face de Deus ou se ver a Deus é um elemento de experimentar, não de ver esteticamente. Isso vai fazer sentido. Os íntegros de coração verão a Deus. Ver em hebraico está muito ligado a testemunhar pessoalmente, fazer prova pessoal, conhecer pessoalmente. Não é ver fisicamente, né? Alguns pegam essas bem-aventuranças e conectam com o futuro. Quando estiver no céu, veremos a face de Deus. Não é bem isso. Certo elemento espiritual também, mas não é bem isso. É ter uma parcela de intimidade com Deus, a conhecimento de Deus, que outros não serão privilegiados de ter. Aqueles que fazem íntegro, vivem para proteger a integridade do seu coração, tal aconselhado no livro de Provérbios, acima de todas as coisas, apesar de tudo, proteja o seu coração, guarde o seu coração, porque deles procede a fonte das vidas. Engraçado, porque ele está falando que se o coração for contaminado, todas as fontes que brotam dele será imprópria, impura. A forma como que a gente vê se relaciona com a vida será uma perdição total. Mas se a gente conserva a fonte pura, vigia para que nenhuma impureza venha sobre ela, nada será danificado. Esse é o conselho de Provérbios. E Cristo parece dizer que a culminação disso, de a gente zelar pela nossa consciência, é dizer que essas pessoas tais que andam assim, elas provarão de Deus. Elas testemunharão, consumirão, experimentarão de Deus coisas que as outras corriqueiras não fazem. E a gente pode até reverter a bem-aventurança. Aqueles que viram a Deus são puros de coração, ou vivem para a integridade, cometem a justiça e o bem em tempos e fora de tempo, no visível e no invisível, porque compreendeu o mistério entre ele e Deus, e porque o bem é necessário, e porque ele viu uma beleza em Deus que o faz ser assim. Então, tecnicamente, essa bem-aventurança, na tradução mais forte, seria não ver a Deus quase que fisicamente, mas os puros de coração experimentarão o mistério entre ele e Deus. Esses são os que conservam o mistério entre eles e Deus. Esses que não fazem as coisas por amor às palmas, nem por temor às vaias. Esses, que eu gosto muito dessa frase,
que fazem o bem não porque são vistos, não para serem louvados, ou não deixam de fazer o bem só porque está sendo repreendido. Esses que abraçam mais a consciência que tem de si mesmo do que o que os outros pensam ou falam dele. Faz a vida ser a luz da integridade da própria consciência. Não se corrompe por temor dos outros, nem se corrompe por amor aos outros. Esses conheceram e verão e conhecerão os mistérios mais profundos da divindade. Eles serão conhecidos, as pessoas olharão para eles e falarão: desse jeito, de tão íntegro que ele é, esse sujeito, ele provará de Deus. Esse sujeito falará, se ele continuar desse jeito de integridade, falará: antes eu conhecia a Deus só por via de costume e tradição, só do que me disseram e me ensinaram. Antes eu conhecia a Deus assim, mas desde então eu o conheço porque eu o vi. Esses chegarão a dizer isso, de tão integramente como que eles se enredam ou vivem a vida. Então eu quero que se lembre disso. Tá um contexto provável histórico em que quando você era julgado por uma realeza, por um rei ou por um oficial alto em cargo, você entrava na tribuna porque você estava como réu na acusação dos outros, de cabeça baixa, sem olhar para o oficial. Você respondia todo o julgamento de cabeça baixa, sem direcionar os olhos para aquele que estava dirigindo a causa, dependendo do nível, posto corriqueiramente era o rei. Você entrava humilhado por quê? Porque poderia ofender o rei, se aquilo que você estava sendo acusado fosse provado de que você era culpado. E você, sendo culpado, se dirigir, olhar ao rei como se fosse de igual para igual, seria uma ofensa àquele que é de suma autoridade. Mas nessa mesma situação, quando o réu era inocentado, aquele que julgou sua causa, diante daqueles que tentaram ofender, humilharam aquele réu, aquela condição, esta autoridade máxima fazia o seguinte: levanta a tua face, eu te considero inocente. O réu levantava a face, via o oficial que oficializava a sua inocência. Esse oficial poderia ser um rei ou alguém de grande estima. E saía livre, oficialmente livre das acusações. Então veja que é interessante. Porque o elemento de cuidar da nossa integridade, fazer as coisas não pelo que os outros pensam ou vão julgar que a gente faça, é a mesma coisa que nos faz render, ver a Deus, nos vai fazer com que Deus diga sobre a nossa dignidade e devolva a nossa dignidade. É literalmente aquele pensamento: só Deus me julgará. Mas a gente não é se apoiar nisso para fazer qualquer coisa pessoal. Mas é a se apoiar de que os homens só enxergam a superfície. Por isso é necessário observar e zelar pela integridade do coração, ou a pureza do coração. Eu gosto da palavra pureza porque em hebraico e em grego significa o metal que ele foi provado, no sentido de não ter nada mais estranho. Nada que o comprometa em matéria-prima. Né? A culpa histórica compromete o homem quando está em seu coração. Então não é uma impureza de objeto provado, de objeto que é qualificado por não ter. Não é uma pureza simplesmente de inocência espiritual ou religiosa. É daquilo que se prova, que não se permite deixar puro pela aprovação do próprio ser que o comporta. Às vezes vamos precisar ser vaiados pelos homens para fazer o que é certo. E isso não vai ter que nos coagir a fazer o que é certo, nos coagir a desistir do que é certo. E às vezes vamos ser louvados e vão nos bater palma. Mas a gente não vai se limitar a só fazer o certo quando for de louvor ao alheio. Muitas vezes a gente vai ser julgado como culpado, sendo inocente, como foi o caso de Jó. O mesmo Jó que disse na integridade do seu coração: vocês estão me acusando, mas eu verei a Deus, porque o meu Redentor vive. E ele de fato viu. E de fato, Deus que se apresentou a ele e o fez conhecer como ninguém teve a oportunidade de conhecer pessoalmente,
viu os alicerces da construção da terra, ele falou sobre como fez tudo. E Jó conheceu como quem conhece um amigo. Assim Deus se revelou um privilégio acima de qualquer outro ser humano. E esse mesmo Deus falou: ora para os teus amigos porque eles te acusavam injustamente. Esse Jó que viu a Deus depois dessa visão, teve que orar intercedendo por aqueles que o julgavam. Muitas vezes a gente vai ser jogado ao tribunal divino, mas só a pureza do nosso coração vai fazer com que Deus nos faça erguer o rosto e dizer: eu te inocento. As acusações desses são invalidadas. Recupera a tua honra. Ora pelos teus acusadores. Viver pela pureza de coração é viver de fato, zelando por qual será a nossa postura. E qual é a nossa postura? Não qual será, como se o tribunal de Deus fosse no futuro. Já existe. Qual é a nossa postura diante do tribunal de Deus? Zelar pela integridade do coração é isso. É não fazer pelo louvor da aparência, mas pela integridade do ser. Não pense que é sobre ter a mentalidade de uma criança, na verdade justamente ao contrário, aquela pureza de coração. É sobre você ser homem, saber ser sim, sim e não, não. Quando sim, sim for devido, para que não manche teu coração. E quando não, não for devido, para que não manche teu coração. É ser fiel a si mesmo, que de forma máxima, para que você seja continuamente fiel a Deus. Os puros de coração é isso. Não é sobre ser fofinho que não é criança. É sobre aqueles que não contaminam seu coração com manchas de culpa e de avaria pelo que é indigno. Esses provarão de Deus o que outros não provarão. O termo vem em hebraico tem essa ideia de testificar, testemunhar, pessoalmente experimentar ou validar, ver, vivenciar a parte, de forma pessoal, alguma coisa. Parar e ficar em pé, ver da salvação para convosco, diz o Antigo Testamento. Ou então, vede, né? Olhai e vede. Às vezes tem isso, olhar e ver 2 vezes. É como se tivesse uma pequena diferença entre o escutar e o ouvir. O escutar, você escuta um ruído de porta, passos pelo chão. E ouvir, você ouve uma melodia, um discurso, uma canção. Tem uma diferença no hebraico entre a palavra que só olha por estética, por físico, e aquele que vê por entender com profundidade. É um ver de compreensão. Os puros de coração serão sustentados e a eles serão reservados uma espécie de mistério particular entre eles e Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Eles farão prova de Deus. Eles pessoalmente testificarão. A letra hebraica que fala sobre ver, testemunhar, experimentar, experiência, ela tem iconografia de um olho. De um olho. Aí tem lá, ver, experimentar, testemunhar, testificar, provar. Sabe, é como se fosse por um estado de ser, em algum momento, a nossa ignorância fosse comparada à cegueira. E depois da experiência, o abrir dos olhos. A testificação da libertação da consciência de alguma experiência. Mas essa experiência para os puros de coração será a experiência da própria divindade, do próprio Deus. Eu quero agradecer a atenção que deu para esse vídeo. Quero que todos fiquem na paz.